Depois que consegui o meu primeiro emprego com muito esforço, meus pais exigiram que eu desse metade do meu salário para minha irmã. Nos primeiros 3 meses, não tive outra opção senão dividir meu salário com minha irmã. No 4º mês anunciei que não conseguiria mais ajudar, pois estava com o pagamento da faculdade em atraso, pois além de dividir meu salário, ainda era obrigada a ajudar com algumas contas em casa. No mês seguinte, voltando do trabalho após receber o meu pagamento, fui abordada por 2 homens que me roubaram. Levanto todo o meu pagamento. 2 dias depois escutei meus pais e minha irmã rindo e conversando. Agora ela aprende com um susto. Ao invés de dividir o salário, agora temos ele de forma integral. Meus pais e minha irmã eram os responsáveis pela emboscada que sofri, e quando apareci na sala onde estavam falando, todos ficaram sem reação, e a partir daquele momento, eles se arrependeriam amargamente do que fizeram comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que eu era pequena, meus pais deixavam bem claro, mesmo sem palavras, quem era a filha preferida da casa. Enquanto eu me esforçava para tirar boas notas, ajudar nas tarefas domésticas e agradá-los de todas as formas possíveis, minha irmã mais nova, Isadora, era carregada no colo, literalmente e metaforicamente. Bastava um pedido dela para que tudo girasse em torno de suas vontades. Se ela queria uma roupa nova, ganhava. Se queria sair com as amigas, tinha dinheiro na mão. E se algo dava errado, a culpa sempre recaía sobre mim. No início, pensei que era coisa da minha cabeça. Que talvez eu estivesse exagerando, vendo má intenção onde não existia. Mas os anos foram me mostrando que não era impressão. Meus pais se desdobravam para realizar os caprichos da Isadora, mesmo que isso significasse me deixar de lado, me cobrar mais ou até mesmo me humilhar. Na adolescência, isso só piorou. Enquanto eu lavava a louça, limpava a casa e estudava até tarde, Isadora dormia até tarde, passava as tardes em frente ao espelho e saía nas noites de sexta com amigas, sempre bem vestida, roupas que, muitas vezes, eu nunca nem sonharia em ter. Quando eu pedia algo, mesmo simples, como um sapato novo para a escola, ouvia: "Você já tem um, não tem?" Aprende a dar valor. Passei a guardar tudo dentro de mim. As lágrimas, a frustração, a revolta. Engoli em silêncio as palavras duras, os olhares indiferentes, os castigos injustos. Porque, no fundo, eu acreditava que, se eu me esforçasse o suficiente, um dia eles me viriam. Um dia, eu seria motivo de orgulho. Foi por isso que, quando consegui o meu primeiro emprego, aos 19 anos, chorei de emoção. Não apenas por finalmente ter uma renda própria, mas por acreditar que aquele seria o começo de uma nova fase. Eu estava cursando a faculdade que lutei tanto para entrar, pagando do meu próprio bolso, com esforço e noites em claro estudando e trabalhando. Me sentia orgulhosa de mim mesma, ainda que ninguém mais demonstrasse isso. Mas a realidade bateu à porta mais uma vez, ou melhor, foi jogada na minha cara assim que cheguei em casa, com meu primeiro contra-cheque em mãos. Meus pais me chamaram para uma conversa séria. Disse séria porque, na verdade, foi uma imposição. Exigiram que eu entregasse metade do meu salário para minha irmã. Sem discussão. A justificativa? Ela ainda está se encontrando na vida, e você tem que ajudar. Tentei argumentar. Disse que estava pagando minha faculdade, que precisava guardar dinheiro para as passagens, materiais, contas básicas. Mas fui calada com um olhar duro e uma frase que ainda ecoa: "Se não quiser ajudar a sua irmã, então arrume outro lugar para morar." Nos 3 primeiros meses, cedi. Não porque concordava, mas porque não tinha escolha. Era aquilo ou a rua. Isadora, por sua vez, não mostrava nenhum constrangimento em pegar minha parte. Gastava com roupas, maquiagem, restaurantes. Me provocava com indiretas e deboches que pareciam inocentes aos olhos dos meus pais, mas que cortavam como navalha. No 4º mês, não a aguentei mais. Estava ficando atrasada na faculdade, com dívidas acumuladas, tendo que contar moedas para o ônibus enquanto via minha irmã sair com o meu dinheiro. Tomei coragem e, num jantar silencioso, anunciei: "A partir desse mês, não vou mais entregar parte do meu salário para ninguém."
o silêncio foi imediato. Meus pais me olharam como se eu tivesse cuspido na mesa. Isadora revirou os olhos e murmurou algo como ingratidão. Mas eu permaneci firme, mesmo com o coração disparado. Mal sabia que, naquela noite, eu havia selado meu destino. 2 dias depois, ao sair do trabalho com meu pagamento recém-depositado, fui abordada por 2 homens desconhecidos, que sabiam exatamente quem eu era, onde eu trabalhava e quanto havia recebido. Me ameaçaram, me cercaram e, sob o risco de violência, me obrigaram a transferir todo o meu dinheiro. Tudo. Até o último centavo. Fiquei em choque. Voltei para casa chorando, arrasada, me sentindo desamparada, impotente, traída pelo mundo. Mas nada me preparou para o que ouvi 3 dias depois, enquanto lavava a louça, escondida pela parede da cozinha. Meus pais estavam conversando na sala com Isadora, e riam entre si. Ela achou que podia parar de dar metade do salário para a irmã. Agora deu foi tudo. É o mínimo que esperamos dela, meu pai disse, entre risadas. Minha mãe completou, ela não serve para nada. E então veio o golpe final, minha irmã riu alto e disse, com gosto, bem feito para ela. Tomara que aprenda com um susto. Nesse momento, a louça escorregou das minhas mãos e caiu na pia com estrondo. Apareci na porta da sala, tremendo, olhos cheios de lágrimas e coração em chamas. Todos congelaram. Sem dizer uma palavra, fui até o quarto, peguei minhas poucas coisas, coloquei na mochila e saí daquela casa. Não olhei para trás. Nem por um segundo. O que eles não imaginavam era que, dias depois, eles enfrentariam um verdadeiro pesadelo. A casa seria invadida de verdade. Tudo seria levado. E a única pessoa que poderia ajudá-los, seria justamente a filha que eles sempre fizeram questão de deixar por último. Eles pediriam perdão. Implorariam por ajuda. Mas já seria tarde demais. Quando deixei aquela casa, eu ainda tremia. Não sabia exatamente para onde ir, nem o que fazer. A mochila pesava menos que o nó na minha garganta. Olhei para o céu, pedindo em silêncio uma direção, qualquer sinal de que eu não estava sozinha no mundo. Naquele momento, me dei conta, minha vida estava começando do zero, e pela primeira vez, eu estava livre, mas completamente desamparada. Naquela noite, dormi na casa de uma colega da faculdade, Ana Luísa. Ela não me fez perguntas. Apenas me recebeu, ofereceu um cobertor, um prato de comida e o silêncio acolhedor que eu tanto precisava. No dia seguinte, com lágrimas nos olhos, contei a ela tudo o que havia acontecido. Ana não ficou surpresa. Sempre achei estranho o jeito como sua família te tratava, mas nunca quis me meter. Fiquei ali por uma semana, dividindo o sofá com minha dor e as incertezas. Durante esse tempo, avisei meu chefe que não conseguiria ir trabalhar por alguns dias. Não contei o motivo, apenas pedi compreensão. Felizmente, ele entendeu. Eu precisava me reorganizar. Procurar um lugar para morar, juntar forças, reconstruir tudo que meus próprios pais haviam tentado destruir. Aos poucos, voltei a trabalhar. Usando o salário seguinte, aluguei um quartinho pequeno, com paredes descascadas e uma janela que mal abria. Mas era meu. Pela primeira vez, eu me sentia dona de mim. Comecei a economizar cada centavo, agora sem que ninguém colocasse as mãos no que era meu por direito. Na faculdade, as coisas melhoraram também. Passei a me concentrar mais. A dor ainda morava em mim, mas comecei a canalizá-la como combustível. Passei a tirar notas ainda melhores, a me destacar nos projetos. Meus professores notaram a mudança, e isso me trouxe pequenas alegrias que eu não sentia há anos. Pela primeira vez, estava recebendo reconhecimento por esforço, e não cobranças pelo que faltava. Enquanto isso, minha antiga casa parecia seguir no mesmo ritmo de sempre. De longe, soube que minha irmã continuava sem trabalhar, gastando como se tivesse um salário próprio, sustentada pelo carinho cego dos meus pais. Quando minha mãe me mandou uma mensagem curta, dias depois, dizendo: se quiser voltar atrás, as portas ainda estão abertas, mas precisa lembrar de suas obrigações com a família, eu apenas bloqueei o número. Aquela mulher não era minha mãe,
era alguém que me usava em nome de um amor que nunca existiu de verdade. Certo dia, voltando do trabalho, vi dois homens observando uma casa do meu antigo bairro. Fingi que não vi. O clima me deu calafrios. Foi apenas um detalhe estranho naquele momento, mas algo dentro de mim se alertou. Não era intuição, era cicatriz. Uma parte de mim já não confiava mais em coincidências. Na mesma semana, encontrei Ana na faculdade e ela me disse que tinham comentado que meus pais estavam passando por dificuldades financeiras. Algo sobre uma dívida que não conseguiam quitar, uma falência parcial do negócio que meu pai mantinha. Eu apenas ouvi, sem qualquer satisfação. A vida, às vezes, responde com precisão matemática, e tudo o que é plantado acaba, cedo ou tarde, sendo colhido. O que mais me chocava era que, mesmo com tudo o que fizeram, nenhum deles parecia entender o mal que causaram. Era como se eu tivesse sido apenas uma engrenagem da máquina deles, algo que poderia ser substituído a qualquer momento, desde que a Isadora seguisse sendo o centro das atenções. Mas a vida é feita de viradas. No fim de uma tarde, recebi uma ligação inesperada de um número restrito. Atendi com hesitação. Do outro lado, a voz tremida da minha mãe. Filha, precisamos de você. Ela chorava. A respiração estava ofegante. Fomos assaltados. Levaram tudo. Tudo mesmo. Roubaram dinheiro, documentos, eletrônicos, até comida da geladeira. A polícia disse que foi alguém que sabia da rotina da casa. Estamos desesperados. Não temos a quem recorrer. Por um momento, senti uma pontada de compaixão. Afinal, eram meus pais. Mas a imagem do dia em que me emboscaram voltou com força. A risada da Isadora ecoou nos meus ouvidos como um tapa. E então, minha mãe completou: filha, por favor, ajuda a gente. Só você pode. Desliguei. Não por maldade, mas por justiça. Pela primeira vez, eles teriam que encarar a vida sem se escorar em mim. Pela primeira vez, entenderiam como é sentir medo, insegurança e abandono. Aquilo não era vingança. Era consequência. Eu não estava mais no papel da filha submissa. Agora, era uma mulher recomeçando com dignidade, mesmo com poucos recursos. E diferente deles, eu não precisava usar ninguém para vencer. E ali, eu soube, essa história ainda não tinha terminado. O que viria em seguida mostraria o peso de cada escolha feita no passado. Nos dias que se seguiram ao assalto na casa dos meus pais, não recebi apenas uma ligação. Vieram mensagens, áudios chorosos e até ligações de números diferentes tentando me alcançar. Bloqueei todos. Em uma delas, minha mãe dizia: perdoa a gente, filha, não sabíamos que as coisas chegariam a esse ponto. Mas não havia perdão sem arrependimento sincero. E o tom das palavras dela era de desespero, não de culpa. Isadora também tentou contato. Pela primeira vez em anos, me chamou de irmã. Mandou uma mensagem dizendo: olha, o que passou, passou, a gente sempre foi família. Agora mais do que nunca precisamos de você. Você sabe como a situação tá feia aqui. Li aquela mensagem com um nó no estômago. Pensei nas incontáveis vezes que ela me humilhou, riu de mim, gastou o meu dinheiro como se fosse obrigação minha sustentá-la. Agora, de repente, éramos irmãs? Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como as coisas pareciam desmoronar tão rapidamente na vida deles. O assalto não foi apenas uma perda material. Ele escancarou a fragilidade de tudo que meus pais tentavam manter com aparência de estabilidade. Descobri, por fontes próximas, que estavam devendo o imposto da casa, o financiamento do carro estava atrasado, e a loja do meu pai estava à beira da falência. O que mais me chocou? Mesmo diante do caos, eles ainda se recusavam a contar para os outros o que haviam feito comigo. Para a vizinhança, eu era a filha ingrata que os abandonou sem motivo. O discurso era o mesmo: ela sempre foi difícil, não dava valor à família. Mentiras ditas com convicção, como se fossem fatos. Foi então que uma amiga da faculdade, que também trabalhava no cartório da cidade, me contou que meus pais estavam tentando vender o carro que ainda estava no nome do meu pai, mas com restrições judiciais.
Eles estão desesperados. Ouvi que estão tentando levantar dinheiro de qualquer jeito. E ouvi o nome da sua irmã no meio do rolo. Parece que ela se envolveu em alguma coisa. Essa informação acendeu um alerta dentro de mim. Isadora, que nunca soube administrar nem o próprio guarda-roupa, poderia estar envolvida com gente perigosa. Por mais que eu quisesse manter distância, não consegui ignorar o medo de que, por desespero, eles fossem capazes de repetir o que fizeram comigo, ou algo ainda pior. E eu estava certa. Certa noite, após sair do trabalho, notei que um carro branco me seguia. Tentei mudar de caminho, andei rápido, cruzei ruas, mas o carro continuava atrás. Entrei no mercadinho próximo e esperei alguns minutos. Quando saí, ele já não estava mais lá. Mas meu coração martelava no peito. Era impossível não lembrar da emboscada. No dia seguinte, fui direto à delegacia. Fiz um boletim de ocorrência relatando o que aconteceu. Não citei nomes. Não ainda. Mas dentro de mim, uma verdade crescia com força: ou meus pais estavam novamente tentando algo, ou alguém estava cobrando preço pelos erros deles. E talvez a conta estivesse vindo até mim. Na mesma semana, uma surpresa: recebi um depósito inesperado na minha conta. Pequeno, mas suspeito. R$ 2.000. Veio de uma conta desconhecida. Logo em seguida, uma mensagem anônima: aceite isso como um pedido de desculpas. A gente só quer conversar. O sangue gelou nas minhas veias. Eles achavam que podiam comprar meu perdão? Achavam que R$ 2.000 apagariam anos de humilhação, abuso emocional, o roubo, a emboscada? No dia seguinte, encontrei Isadora na porta do meu trabalho. Estava magra, abatida, com olheiras profundas. Tinha perdido o brilho artificial que sempre ostentava. Olhou para mim com olhos marejados. Por favor, só me escuta. Eu sei que a gente errou. Que eu errei. Eu fui mimada, arrogante, e sei que você não merece nada do que fizeram com você. Fiquei parada. Não disse nada. Meus pais, eles estão acabados. A casa está vazia. Vendemos tudo. Estão dormindo em colchão no chão. A dívida do cartão é absurda. E agora tem gente cobrando coisas que eles não têm como pagar. Eu não sei mais o que fazer. A voz dela tremia. Pela primeira vez, vi pânico real. Não o drama fingido, não a manipulação. Medo. Respirei fundo. Você riu quando armaram uma emboscada para mim, Isadora. Disse que foi bem feito. Eu me virei com o que sobrou de mim. E agora você quer que eu te salve? Ela baixou a cabeça. Não quero que você nos salve. Quero que você não nos deixe afundar mais. Naquele momento, percebi, eles estavam no fundo do poço. E só agora, prestes a serem engolidos pela própria ganância, começaram a olhar para cima. A única diferença é que eu não estendi a mão. Ainda não. Mesmo com tudo que haviam feito comigo, ver Isadora naquela situação mexeu comigo. Eu não era de ferro. Por mais que a ferida estivesse aberta e doendo, havia em mim uma parte que ainda desejava acreditar que, talvez, as pessoas pudessem mudar. Talvez o sofrimento fizesse florescer a consciência. Ou pelo menos o arrependimento. Nos 2 dias seguintes, pensei muito. Tive vontade de virar as costas e esquecer que aquela família existia. Mas uma lembrança da infância me veio com força, a de mim mesma, pequena, tentando ser notada, oferecendo os desenhos da escola aos meus pais, apenas para ouvir e depois a gente vê isso. Essa lembrança, de uma criança que só queria ser amada, me quebrou por dentro. Foi então que tomei uma decisão. Não iria oferecer dinheiro. Isso não resolveria nada. Eu sabia, desde o início, que se eu estendesse a mão assim, eles voltariam ao velho padrão, usar e descartar. Mas poderia oferecer o que eles mais precisavam naquele momento, uma oportunidade digna. Um colega do trabalho havia me contado, dias antes, que uma empresa de distribuição estava contratando com urgência.
Vaga simples, mas com carteira assinada, benefícios e um salário honesto. Liguei para o número, confirmei a informação e guardei os detalhes. No dia seguinte, mandei uma mensagem para minha mãe e outra para minha irmã. Expliquei que havia conseguido indicações para 2 vagas, uma no setor de estoque e outra na recepção. Eram funções compatíveis com as experiências mínimas que elas tinham. Avisei que, se fossem até o endereço tal dia, com os documentos em mãos, teriam chances reais de serem contratadas. O que recebi em troca foi um tapa invisível no rosto. Horas depois, minha mãe me respondeu: "Você só pode estar brincando com a nossa cara. Depois de tudo o que passamos, acha que isso é ajuda? Quer que eu e sua irmã trabalhem em armazém, em chão de fábrica? Isso é castigo, não ajuda." Isadora completou com um áudio que jamais esquecerei: "Você acha que isso é justo? Eu não fui criada para esse tipo de trabalho. Isso é coisa pra gente sem perspectiva. A gente só queria um apoio para se reerguer, não um empurrão para baixo. E você chama isso de generosidade? Você é patética." Meu sangue ferveu. Eu tentei. Contra tudo dentro de mim, eu tentei. Ofereci uma saída honesta, digna. Mas eles não queriam dignidade. Queriam facilidade. Queriam continuar me usando, como sempre fizeram, como uma máquina de sustento, mas sem jamais reconhecer meu valor. Respirei fundo. Não respondi. Nem à minha mãe, nem à minha irmã. Apenas bloqueei as duas, de novo. E decidi que seria a última vez. Mas o universo ainda tinha mais uma peça para mexer nesse jogo sujo. Alguns dias depois, fui chamada para conversar com o gerente financeiro da empresa onde trabalho. Ele me recebeu com uma expressão séria e um envelope na mão. "Recebemos um alerta do banco. Um depósito recente na sua conta, de R$ 2.000, está sendo investigado por suspeita de fraude. O CPF usado na transação está envolvido em movimentações irregulares." Gelei. Aquele depósito, o tal pedido de desculpas anônimo. "Não estou dizendo que você tenha culpa, mas queremos entender se está ciente do envolvimento com essas pessoas. O nome da sua mãe aparece no boletim que o banco abriu. E foi registrada uma denúncia alegando que você teria induzido o golpe." O mundo girou. Eles não apenas me humilharam por anos. Não apenas me emboscaram para roubar meu dinheiro. Não apenas riram da minha dor. Agora queriam me incriminar. Naquele momento, senti uma mistura de náusea, revolta e um silêncio interno que parecia o prenúncio de algo maior. Eles não tinham limites. Estavam dispostos a me afundar, a destruir minha reputação, minha carreira, só para manter o controle. Para me punir por ter dito não. Saí da sala com as pernas bambas. Fui direto para casa. Tranquei a porta. Chorei por horas. A mulher que tentou ajudar foi esmagada. A filha que estendeu a mão foi mordida. A irmã que acreditou em uma gota de mudança foi empurrada de volta ao abismo. Mas então, algo dentro de mim se acendeu. Uma força nova. Era hora de mudar a história. Eu não mais fugiria. Não mais deixaria que escrevessem meu destino com as mãos sujas deles. Era hora de levantar. E de fazer com que, pela primeira vez na vida, eles arcassem com as consequências dos próprios atos. Naquela noite, o choro foi diferente. Não era o choro de quem se sente derrotada. Era o desabafo de quem entendeu, enfim, que nunca receberia amor de onde sempre buscou. Eu não era a filha desejada. Nunca fui. E o mais cruel não era isso, mas o fato de que eles sequer tentavam disfarçar. A tentativa de me envolver em um golpe me mostrou que eles não tinham mais limites. Estavam dispostos a jogar minha carreira, meu nome, minha dignidade no lixo só para manter o controle sobre mim, como se eu ainda estivesse na casa deles, lavando a louça enquanto Isadora pintava as unhas no sofá. Mas eles tinham esquecido de uma coisa: eu não era mais aquela menina. Na manhã seguinte, voltei à delegacia. Levei comigo o print da mensagem anônima, o comprovante de depósito, e todos os áudios trocados com minha mãe e irmã nos últimos dias.
Fui clara, não estava ali movida por vingança, mas por justiça. O policial me ouviu com atenção e abriu o processo de investigação. O nome da minha mãe já aparecia em outros registros, uma denúncia anterior de estelionato que havia sido arquivada por falta de provas. Agora, com os elementos que eu forneci, o quadro era outro. Não parei por aí. Falei com o jurídico da empresa onde trabalho. Expliquei toda a situação, forneci documentos, mostrei meu histórico impecável com a instituição. Felizmente, tive apoio. Me orientaram a registrar um boletim complementar, com todas as informações da tentativa de extorsão e o histórico de abuso. Pela primeira vez, fui ouvida sem desconfiança. E então, silenciosamente, iniciei a segunda fase da virada, contei minha história a quem realmente podia entender. Sem fazer escândalo, sem redes sociais, sem exposição. Apenas com a verdade e os fatos. Uma das advogadas do RH da empresa, ao ler tudo o que eu havia passado, se emocionou. Disse: "Você não merece carregar esse peso. E eles não podem sair impunes." Dias depois, a investigação avançou. O dinheiro transferido para minha conta havia sido desviado de um programa de auxílio emergencial. Um golpe aplicado por alguém que usou documentos de terceiros para simular um cadastro falso. O CPF da minha mãe estava vinculado à fraude, e o IP do acesso ao sistema batia com a conexão da casa onde eles moravam. E mais, o nome da Isadora também apareceu em transações paralelas com a mesma conta de origem. Elas tinham planejado aquilo. Juntas. No dia em que soube que o Ministério Público estava entrando no caso, me sentei sozinha na minha varanda, olhando o céu noturno. Não chorei. Não sorri. Apenas respirei aliviada. Eu não havia vencido uma guerra, tinha me libertado de uma prisão. 2 dias depois, recebi a ligação mais inesperada de todas. Alô? Atendi com voz firme. Filha, pelo amor de Deus, precisamos de você. Era meu pai. Sua voz, antes autoritária, agora tremia. Disse que minha mãe tinha recebido uma intimação, que Isadora estava sendo chamada para depor, e que tudo estava desmoronando. Contou, com desespero, que haviam perdido o pouco que restava, e que estavam sendo ameaçados por gente com quem haviam feito negócios errados. Tentou justificar o injustificável: "A gente só queria te dar um susto, filha. Você estava se afastando, não sabíamos mais como te controlar." Essa última frase foi a gota. Controlar. Essa sempre foi a palavra certa. Nunca fui amada. Fui controlada. Manipulada. Explorada. Eu não sou mais uma criança, respondi. E não sou mais sua marionete. Ele tentou insistir, mas desliguei. Não era raiva. Era libertação. Naquela mesma noite, recebi uma visita surpresa. Era Ana Luísa, minha amiga da faculdade, a mesma que me acolheu quando saí de casa. Ela segurava um envelope. "Teu nome tá começando a circular por aí", disse com um sorriso. "O pessoal da consultoria viu aquele projeto que você apresentou na faculdade. Me pediram seu currículo. Estão montando um time novo. Salário bom, possibilidade de crescimento, e, bom, querem alguém com sua postura. Alguém que sabe o que é cair e levantar." Olhei aquele envelope nas mãos dela e, pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Não precisava mais implorar por aceitação. Nem correr atrás de quem nunca me enxergou. A vida, finalmente, estava me devolvendo tudo aquilo que por anos me foi negado. E os que me colocaram no chão, agora estavam afundando no próprio veneno. O fim se aproximava. O tempo passou. Não muito, apenas o suficiente para que cada peça caísse no lugar certo. A investigação avançou mais rápido do que eu imaginava. Os dados eram claros, os acessos comprovados, e as ligações entre minha mãe, Isadora e as contas fraudulentas deixavam pouco espaço para dúvidas. Receberam intimações oficiais, precisaram depor, prestar esclarecimentos. Isadora, pela primeira vez, não conseguiu escapar com charme ou palavras doces. E minha mãe, bem,
ela não sustentou o teatro por muito tempo. A arrogância foi substituída por desespero. Enquanto isso, minha vida finalmente encontrava estabilidade. Fui chamada para a vaga na consultoria indicada pela Ana Luísa. Um cargo desafiador, exigente, mas que reconhecia meu esforço e minha competência. Pela primeira vez, eu não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo. Conquistando cada passo com dignidade. Meu novo salário me permitiu sair do quartinho apertado e alugar um pequeno apartamento, simples, mas iluminado, aconchegante, silencioso. Meu espaço. Minha paz. Minha escolha. Meus pais, por outro lado, perderam tudo. O imóvel foi tomado pelo banco por falta de pagamento, o carro vendido por um valor irrisório, e a pequena loja do meu pai fechou as portas depois que denúncias de sonegação apareceram junto ao escândalo da fraude. A última vez que os vi pessoalmente foi por acaso. Eu estava saindo de uma reunião com um cliente, num shopping comercial. Eles estavam sentados em um banco, com olhares perdidos e roupas visivelmente desgastadas. Isadora não estava com eles. Ao me ver, minha mãe se levantou no mesmo instante. Tinha os olhos fundos, a expressão cansada. Havia perdido boa parte do orgulho. Filha, por favor. Me escuta, só um minuto. Parei. Não por eles. Mas por mim. Eu queria olhar nos olhos de quem me destruiu e mostrar que eu estava inteira. A gente errou. A gente se perdeu. A Isadora, ela foi morar com uma amiga, depois que tudo explodiu. Não temos mais para onde ir. Estamos ficando num quartinho emprestado por um colega do seu pai. Meu pai abaixou a cabeça. Não disse uma palavra. Por favor, me perdoa. A gente só queria o melhor para sua irmã, só não soubemos dividir isso. Nunca imaginei que você sofria tanto. Aquela frase me atingiu como uma facada, não pela dor, mas pela mentira contida nela. Não. Vocês sabiam, respondi com calma. Só escolheram fingir que não viam. Minha mãe começou a chorar. Eu não me emocionei. Eu não me curvei. Apenas respirei fundo e continuei. Quando vocês me obrigaram a dividir meu salário com a Isadora, eu me calei. Quando armaram aquela emboscada para me roubar, eu me calei. Quando riram de mim dizendo que bem feito era o mínimo que eu merecia, eu saí de casa com a alma em pedaços, mas de cabeça erguida. E ainda assim, tentei ajudar. Indiquei trabalho, uma chance digna. E vocês cuspiram na oportunidade. Me chamaram de patética. Depois disso, tentaram me incriminar. Acusar sua própria filha de roubo. Ela chorava mais forte agora. Tentava se aproximar. Eu dei um passo para trás. Eu perdoo. Mas não esqueço. E não volto. Ficamos em silêncio. O som das pessoas passando ao redor parecia distante. Por um momento, vi nos olhos dela a mesma expressão que tantas vezes vi no espelho, a da garota ignorada, esquecida. Só que, dessa vez, não era mais o meu reflexo. Era o dela. Virei as costas e fui embora. Não por orgulho. Mas porque finalmente entendi que me amar era me afastar. Meses depois, recebi uma notificação: o processo havia sido encerrado. As acusações contra mim foram formalmente arquivadas, e minha mãe foi condenada a prestar serviços comunitários e pagar multa. Isadora também recebeu medidas corretivas, perdeu o acesso a cartões e créditos. Nada muito grave, mas o suficiente para que entendessem que seus atos tinham consequência. Continuei minha vida. A cada dia, mais leve. Reconstruí amizades, terminei a faculdade com louvor e comecei a fazer planos maiores. Pela primeira vez, pensava em viajar, em conhecer o mundo, em me oferecer mais do que migalhas. A menina invisível agora era mulher, dona da própria história. Recebi outras mensagens dos meus pais e de Isadora depois disso. Nenhuma delas respondi. Porque eu entendi que perdão não é voltar ao lugar onde se foi machucada. É seguir em frente sem carregar rancor, mas também sem abrir as portas para quem só sabe entrar para destruir.
Me tornei exatamente quem eles diziam que eu não seria: forte, estável, livre. Não precisei pisar em ninguém para isso. Só precisei, finalmente, parar de permitir que me pesassem. No fim, a lição foi clara: algumas famílias não são feitas de sangue. São feitas de respeito. E quando isso falta, o melhor que você pode fazer é se tornar sua própria família. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, não se esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes e reais, e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa lição de força e superação. Agora me conta nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha corajosa fez? Ou teria agido diferente? Quero muito saber sua opinião. E aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando, e, claro, vou passar nos comentários para deixar um coração especial no seu. Obrigada por estar aqui e até a próxima história.